Fala pessoal, estamos aqui de novo para discutir mais um tema com vocês. Lembrando que estamos no nosso mês estaduais, portanto, os nossos temas são muito mais reflexivos do que de fato problematizadores, né? Como seriam os temas do Enem. Lá na frente, quando voltarmos ao Enem, a gente volta nessa diferenciação. Por enquanto, vamos aí para as nossas discussões. O título dessa discussão de tema, que não é exatamente o título da proposta, é esse daqui que vocês estão vendo. Você sabe com quem está falando? A necessidade de diferenciação pública por meio do status social. Então, creio eu que a hora que eu li isso aqui, alguma coisa deve ter vindo aí na sua memória. Aposto que pelo menos uma dessas notícias aqui, certo? Olha só, motorista de Ferrari é surpreendido ao tentar dar carteirada em policiais no Distrito Federal. Talvez não tenha sido esse que tenha vindo, né? Talvez tenha sido esse aqui de baixo. Cidadão não, engenheiro civil formado melhor do que você. Diz mulher a fiscal que cumpria medidas de prevenção ao coronavírus. Casal do cidadão não, engenheiro civil, diz que não se arrepende. Mulher humilha funcionários de quiosque e diz, sou filha de poderoso. Desembargador humilha guarda após multa por não usar máscara em São Paulo. Analfabeto. Um vídeo obtido pelo G1 mostra Eduardo Siqueira rasgando multa, jogando no chão e tentando pedir ajuda para o secretário de Segurança Pública do município. Aqui é Alphaville, mano. Empresário insulta policiais militares em ocorrência. Homem ainda diz que recebe 300 mil por mês, enquanto o PM ganha 1.000. Então, com quase 100% de certeza, na hora que eu li o nosso título de aula, provavelmente algo deste universo aqui saltou aí a mente de vocês. E detalhe, todos esses casos deste ano, certo? Vamos lá, então. Vamos nos encaminhar para a nossa discussão. Só que antes de chegar lá, é importante a gente ver duas definições que vão perpassar todas as discussões que a gente fizer neste universo aqui, que é a primeira deles, né? Primeira definição, carteirada. Carteirada é uma situação em que se busca vantagem ou privilégio em razão de seu cargo, profissão, condição financeira ou social, usualmente na ânsia de obter pequenas vantagens não financeiras, como, por exemplo, valer-se da sua condição para facilitar a obtenção de preferências, favores, tolerância e ou cortesias, fato que, em condições normais, não seria acessível ao cidadão comum, certo? Creio eu que, lendo esta definição, provavelmente veio alguma situação da realidade de vocês. Não precisa nem ser das notícias que a gente acabou de ver, certo? Outra definição que é importante, e eu peguei o recorte feito pelo Leandro Carnal, vocês vão ver que tem bastante referência a ele ao longo dessa aula, inclusive porque ele é um dos que discute esse tema, né? Seria a definição de elite. Então tá, elite, segundo o Carnal, seria todo aquele grupo que tem uma parcela desproporcional de poder, de privilégios e de benefícios, certo? Então, é neste universo da carteirada, é neste universo da elite que a gente começa as nossas discussões. Primeiramente, né, a gente tem aqui as nossas duas propostas. Como eu disse lá no começo, como estamos no mês estadual, este tema tem muito mais a cara das estaduais, tá? Muito mais do que o Enem. Pensando nas estaduais, frase tema aí, a cultura da carteirada, origens e consequências. Opa, eu tenho duas partes do tema, tenho que discutir ambas. Qual que é a forma mais tradicional, talvez a mais fácil de se organizar um tema neste modelinho? Aí eu fazer uma introdução, 4 parágrafos, né, clássicos aí, introdução, A1, A2, argumento 1, argumento 2 e conclusão. Faço o meu argumento 1 direcionado às origens, faço o meu argumento 2 direcionado às consequências. Para quem ainda quiser fazer modelo Enem, nossa frase tema é quase igual. A cultura da carteirada em questão no Brasil. Lembrando que para o Enem você vai ter que pensar em um problema causador da cultura da carteirada. E lembra, este problema deve ser solucionado. Tranquilo? São essas as duas perspectivas temáticas aí que temos. Então, vamos dar início aí à nossa discussão, começando, claro, com a nossa coletânea.
primeiro texto da coletânea já foi lido, né? É a definição de carteirada. É uma definição que está 100% ligada ao nosso tema. Então, ela precisa estar aí, precisa estar na nossa coletânea. Até porque a frase tema tem este conceito. Sim? Texto 2. É difícil estabelecer com precisão as origens do "você sabe com quem está falando?" no país, mas casos recentes mostram que a atitude de invocar posição social para impedir uma interpelação ou um questionamento é um traço vivíssimo na sociedade brasileira. Da mulher que se ofendeu durante uma fiscalização de rua no Rio, quando o marido, engenheiro civil, foi tratado de cidadão, até a humilhação de um guarda municipal em Santos por um desembargador, autuado pela falta de máscara, a carteirada está sendo confrontada de alguma forma. O registro dos episódios em vídeo expõe uma incômoda instituição nacional. Opa, se é uma incômoda instituição nacional, é algo que está intrínseco a gente, né? É algo que está intrínseco à realidade brasileira. E está mesmo. A gente vai chegar no final dessa discussão e vocês vão ver como é que as raízes dessa cultura da carteirada estão ligadas aí, de fato, à nossa história. Sim? Para o antropólogo Roberto da Mata, o principal acadêmico a esmiuçar o espírito do "você sabe com quem está falando", o hábito está relacionado a uma questão de papéis sociais e seus limites. Afinal, na prática, as regras valem igualmente para todos? Tudo tem a ver com uma sociedade que jamais discutiu privilégio e limite de privilégio. Privilégio é exatamente a liberdade de poder fazer tudo, diz o autor de Jeitinho Brasileiro e Carnavais, Malandros e Heróis. Outra referência na análise do desenvolvimento e da formação brasileira, a historiadora Lilia Schwartz, diz que o "você sabe com quem está falando" germinou num ambiente que, historicamente, poucos mandavam e muitos obedeciam. Esse texto continua, mas antes de passar pela continuação, quero mostrar esse quadro aqui para vocês, olha só. Um funcionário a passeio com a sua família. Vemos aí, pelo quadro, que estamos aí talvez no período da escravidão, certo? E se vocês só olhassem a imagem e eu perguntasse quem que manda em todas essas pessoas aí, escolha um e me fale quem é que manda. Claro, né? É aquele que vem na frente, é aquele que tem a postura ereta, certo? Olha a diferença de postura entre este homem, né, o funcionário, e o restante da família. Eles são até mais curvados. Sim? Os escravos ficam para trás. Então, eu tenho uma pessoa mandando em várias outras. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só nesse quadro é uma pessoa mandando em outras 9. Vocês vão ver na continuação que vai ser falado sobre isso, mas eu já adianto. Aonde mais isso está ligado na nossa história, né? Isso vem de antes dessa cena. Quer ver? História do Brasil. Imagina que este daqui é o Brasil. Usa aí o dom da imaginação, certo? Temos aqui o Brasil. Se eu fizer esse desenho aqui, muito provavelmente vocês já o conhecem das aulas de história, né? O que eu estou falando quando eu mostro um desenho assim? Estou falando de capitanias hereditárias. Se não me engano, 14 capitanias, né? Tá bom, já imaginou? 14 pessoas e seus escolhidos, porque essas capitanias também eram divididas, certo? 14 pessoas e os seus escolhidos tomando conta do Brasil. Olha só, de um país, metade do nosso território hoje, né? Ainda assim, bastante grande, na mão de 14 pessoas. E dos escolhidos dessas pessoas. Percebe como essa cultura da carteirada, do status, do eu que comando, eu sou amigo de fulano, está ligado de forma muito forte na nossa história? Sim, esse quadro acho que é super expressivo nessa questão, principalmente nessa questão do posicionamento em relação àquele que manda. Certo? Vamos continuar a notícia lá. O sistema colonial e o esquema de capitanias hereditárias, o regime escravocrata que perdurou por mais tempo aqui do que em outros países, o coronelismo e o nepotismo político, que confunde as esferas do público e do privado, deram condições para a carteirada reinar. Se nós juntarmos todos esses elementos, chegamos ao verdadeiro ritual social do "você sabe com quem está falando?" no Brasil. Um ritual autoritário de subordinação, porque aquele que emite a pergunta está naturalizando sua autoridade e, ao mesmo tempo,
também a inferioridade daquele que recebe a resposta. Na Mata, lembra também da instalação da família real portuguesa no Brasil. Com sua corte, em 1808, aqui se consolidou um sistema feito de duques, marqueses e barões, de inferiores e superiores estruturais. Então, o sistema do saber com quem se fala equivale a saber quem é o cara, o dono, o rico, o líder. Quem se acha alguém, coloca o outro no lugar de ninguém, diz. As coisas se complicam quando se fala e se quer democracia, quando se adota a igualdade como um fator ideal de vida social. A partir da República, 1889, muda-se o regime político, mas a sociedade não se livra dos costumes ou das matrizes ideológicas que moldavam seu cotidiano ou a sua cultura, afirma o antropólogo. Nós vamos ver mais um posicionamento dele, falando por que a gente não conseguiu se livrar, né, dessa raiz que levou a carteirada a se manter até hoje, né? Que nasceu lá atrás, se mantém até hoje. E vocês vão perceber, ele dá outros exemplos, né? Já estou adiantando o próximo texto. Ele dá outros exemplos de como isso estava no mundo também. É que no Brasil nós tivemos fatores muito mais evidentes para a manutenção dessa carteirada. Vimos aqui, vamos ver no próximo texto, que é um trecho de uma entrevista justamente com esse Roberto da Mata. Olha só a pergunta. Apesar das raízes coloniais do problema, o que explica o fato de não terem ocorrido maiores transformações desde então? Não houve no Brasil uma revolução como a que aconteceu nos Estados Unidos, onde eles lutaram contra os exércitos ingleses para proclamar a independência. Não estou dizendo que uma revolução é necessariamente boa. As sociedades têm histórias diferentes, determinadas nuances. No caso alemão, a unificação só acontece no final do século XIX, com Bismarck e os prussianos, em um processo lento, como o italiano. O Brasil começa centralizado e depois descentraliza. Hoje, a gente ainda não sabe se vai ser uma república federativa, com os limites da federação, ou altamente centralizada. Quanto mais centralidade, mais fácil o caminho para o totalitarismo. O lado negativo da hierarquia está muito mais próximo de sociedades assim. Até 5 minutos atrás, na perspectiva histórica, todo senador era barão no Brasil, e quem andava de carruagem ou cavalo era uma aristocracia. Não precisava saber, bastava você olhar para a pessoa. E o que os alemães e os ingleses faziam? Usavam a peruca branca para sinalizar a aristocracia. A mesma coisa com os sans-culottes, que usavam meias brancas e os sapatos da aristocracia francesa. Um dos elementos trazidos pela Revolução Francesa era não usar o culotte, e tentou-se mudar a própria roupa e as datas nacionais. Essa transformação de uma sociedade aristocrática, que é imóvel, para uma sociedade com mobilidade, como caso clássico do modelo estadunidense, onde, em teoria, qualquer um pode virar Bill Gates, tem ocorrido, mas com lentidão muito maior por causa desses entraves de matrizes aristocráticas que persistem no nosso inconsciente. Quando a gente estuda antropologia, dedica-se aos costumes que são difíceis de explicar. Quanto mais difícil de explicar um costume, mais revelador da sociedade. É impossível explicar porque os alemães falam alemão, uma tautologia, certo? Então, o que esse texto vai falar? Que para além do fato de não termos, da gente não ter tido uma revolução que rompesse com isso, a gente ainda não se definiu como nação, certo? A gente ainda não se definiu. Nosso processo aí de centralização, descentralização, é muito recente. Sim, ele joga aí uma metáfora legal, né? Até 5 minutos atrás, na perspectiva histórica, todo senador era barão. Estamos falando de séculos atrás, mas na perspectiva histórica é muito próximo. Então, a gente vem de uma sociedade que se enraizou numa aristocracia, onde não tem mobilidade, né? Eu não tenho ascensão social. Quem nasceu barão é barão. Quem nasceu nobre é nobre. E a gente já tentou passar por isso, sem uma revolução. E aí a gente não quebra, não conseguiu até hoje quebrar com essas matrizes da aristocracia, que isso faz com que existam pessoas que pensem, que podem falar por aí, né, com quem você acha que está falando, certo? Então, esse aqui é o nosso panorama da coletânea.
Vamos aprofundar um pouquinho isso aí? Vamos para um texto de aprofundamento. Olha só. O descaso e a carteirada frente à pandemia. Opa, vamos trazer isso para a nossa realidade próxima. A obra Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, originalmente publicada em 1936, analisa os elementos fundamentais presentes na cultura brasileira que remontam ao nosso passado colonial e escravagista. Em um dos capítulos, o autor analisa a cordialidade como um traço marcante que impera em nossas relações sociais. Diferentemente do que se costuma pensar, o homem cordial não é propriamente gentil e educado. Cordial tem a sua origem na palavra latina core, que significa coração, ou seja, trata-se de uma atitude muito mais guiada pelos sentimentos, bons ou ruins, do que pela racionalidade. Essa ideia de sermos muito mais emocionais do que racionais acaba trazendo problemas para a gente, certo? Olha só, ele explica aqui, né? Tal comportamento seria um entrave para a formação de um Estado moderno no Brasil, pois, ao invés de uma organização racional baseada na eficiência, impessoalidade e respeito às normas, temos um Estado marcado pelo patrimonialismo, em que o público se confunde com o privado. Cargos e funções seriam distribuídos conforme vínculos pessoais e largamente utilizados para obtenção de privilégios, vantagens e favores. Olha só a mistura do público com o privado, que justamente acontece por causa dessa ideia de cordialidade, né? A gente é muito emocional, então eu não consigo ser impessoal o suficiente para separar o público do privado, certo? E aí, justamente, olha um exemplo, né? Cargos e funções deveriam ser atribuídos àqueles que são capazes de exercer tais cargos e funções. Isso é ser impessoal, certo? Mas a gente vive numa sociedade em que os cargos e funções têm a ver justamente com vínculos pessoais. Isto é mistura de público com privado. Isso aqui deveria ser do universo público. Não tem a ver com a minha vida particular. Tem a ver com o universo público, tem a ver com o social. Devo ser impessoal, devo respeitar as normas. Mas o brasileiro, como um povo aí cordial, que age de acordo com o coração, e com sentimentos, né, bons ou ruins, como ele falou lá atrás, a gente acaba largando a impessoalidade de lado para esse espaço ser ocupado por vínculos pessoais. E junto com esse pacote vem a crença de que, por causa disso, eu posso ter privilégios, vantagens e favores. Certo? Quase 100 anos após a publicação deste célebre clássico, algumas cenas que viralizaram nas redes sociais nas últimas semanas nos remetem a este traço da nossa cultura. Em uma delas, um casal se recusa a cumprir as orientações de saúde pública de um servidor e o humilha, com a esposa dizendo que o seu marido não seria um cidadão, mas um engenheiro civil formado melhor do que você, né? Trazendo as palavras reais dela. Em outra, o desembargador se utiliza do seu cargo para não cumprir um decreto sobre o uso de máscara e também desrespeita o guarda municipal que lhe aplicou uma multa. Olha só, essa frase aqui é muito boa. Por quê? Porque a partir do momento, né? Lembra lá, nós temos uma mentalidade aristocrática. Nós queremos nos destacar pelo status. Então tá, na hora que eu chamo de cidadão, olha, cidadão, cadê o status? Todo mundo é cidadão. Todo mundo é igual. Todos somos cidadãos. Tá bom, mas para uma mentalidade aristocrática, isso é uma ofensa. Eu não sou cidadão. Eu não sou igual a todo mundo. Olha aqui o meu diploma, né? Olha o meu cargo, olha a minha posição social, olha o meu status social. Então, é mais uma forma de reflexo dessa ideia da aristocracia que está ligada às raízes brasileiras. Sim, a pessoa não quer ser mais uma na multidão. Ela quer ser diferenciada, porque ela vai associar o ser diferenciado, né? O pertencer à elite, lembra lá? A vantagens desproporcionais, de quaisquer aspectos. Mas o Karnal falou, elite é igual a vantagens desproporcionais. A partir do momento em que eu sou um cidadão, eu não tenho essas vantagens. Mas se eu não sou um cidadão, sou um engenheiro civil formado, aí eu entro no universo das vantagens das elites. Entende como essas coisas estão ligadas? Sim?
Vamos então continuar a nossa leitura aqui. Ainda que esses acontecimentos tenham provocado intensas críticas nas redes sociais, infelizmente não nos surpreendem, porque fazem parte do cotidiano da sociedade brasileira. A diferença é a de que agora são filmados e expostos à opinião pública. São demonstrações de que o status social proveniente de algum cargo, função ou mesmo instrução formal é ainda um demarcador de privilégios que confere uma suposta superioridade a quem possui, julgando-se acima da lei e também, há de se supor, acima da própria pandemia. A cordialidade aí se manifesta tanto pelo uso da famosa carteirada, quanto no descaso pela vida das demais pessoas, que podem sofrer as consequências de um comportamento imprudente, ou como diria Sérgio Buarque de Holanda, irracional. Fenômeno que também é reconhecido por frase que nos é tristemente familiar. Você sabe com quem está falando? Símbolo do jeitinho e da carteirada, que o antropólogo Roberto da Mata classifica como uma expressão de uma sociedade profundamente desigual que ainda não superou seu passado de privilégios advindos de uma estrutura escravocrata. Certo? Então, eu ser diferenciado, né? Eu ser alguém que não é o cidadão comum, vou voltar para essa frase aqui, que eu acho que é uma das mais importantes ao longo da discussão toda, o fato de eu não ser mais um cidadão, de eu não ser mais um na multidão, de eu ser alguém, de eu ter um status, né? Cria na cabeça de algumas pessoas a noção de privilégio. Eu não ser mais um na multidão me dá privilégios. Por isso, e daí, essa dificuldade de se livrar dessas raízes para a gente poder ser uma sociedade igualitária. Porque enquanto isso não se resolver, enquanto o status for visto como sinônimo de vantagem, não vai ter sociedade igualitária, não vai ter democracia plena. Porque perante a democracia, todos são iguais. Não importa se você é policial, se você é juiz, se você é desembargador. Você vai seguir a lei como todo mundo. Não importa se você é morador de rua, um engenheiro civil formado ou um professor. Você vai seguir a lei como todo mundo. Enquanto a nossa sociedade não se livrar dessa mentalidade, a gente não vai caminhar para uma democracia plena e igualitária. Certo? Vamos passar para a discussão. Olha só, um parecer interessante do Karnal, né? Que a carteirada, para além de tudo isso que a gente falou, ela representa uma subversão da ideia de poder. Porque o Karnal vai falar que quem tem poder se coloca numa posição de responsabilidade. Poxa, ele é o desembargador, ele tem que dar exemplo, ele serve o povo, ele é um serviçal do povo, né? Ele é um funcionário do povo. Então, ele tem que dar exemplo. Mas aí, isso se subverte. E o poder torna-se uma forma de proteção, de se colocar acima da lei. Então, eu estou barrado, eu estou blindado, eu estou protegido de qualquer lei, de qualquer coisa que fira o que eu acho que é certo, ou do que fira o que eu quero fazer, né? Olha só a mistura do público e do privado e a priorização do privado, certo? Então, para uma primeira reflexão aí vinda do canal. Para a gente pensar mais algumas coisinhas, né? Invariavelmente a gente vai cair nessas origens históricas e sociais. Vocês podem escolher qualquer uma delas, obviamente, né? Não precisa falar de todas, mas você pode brincar com o período, a estrutura colonialista, o período da escravidão, pode brincar com as capitanias hereditárias, sim, tudo isso relacionado à criação de uma sociedade em que poucos mandavam, muitos obedeciam. A sedimentação de uma estrutura aristocrática. Então, uma tradição de mandar, uma tradição de ser servido pelo outro. E aí, na hora que eu falo, ó, vamos tentar acabar com isso, tem gente que vai entender isso como perda de privilégios, certo? Como perda de privilégios, e não vai querer abrir mão. E aí, eu volto de novo naquele ciclo do como quebraremos essa cultura, como alcançaremos uma sociedade igualitária, sendo que ser diferente é visto por muitos como status. Sim? Essa necessidade, né, de diferenciação social vem de um outro raciocínio que o Karnal traz, que é que no Brasil a igualdade sempre foi entendida como ruim.
né, como algo, como um defeito. Porque ser igual, segundo o Karnal, significaria sofrer como todo mundo. Olha que linha de raciocínio, né? Sofrer como todo mundo. Sofrer o quê? A ação da lei, que deveria valer para todo mundo? Ué, mas isso não está certo? Então não é sofrer, é a lei se aplicar para todo mundo. Mas aí, mais uma vez, eu deixo de ser alguém de destaque e viro um cidadão, como todos os outros, certo? A hora que eu faço isso, eu quebro esse sentimento de superioridade que algumas pessoas carregam, certo? Então, esse é o nosso universo de origem histórica e social deste problema que estamos discutindo. Como consequência, bom, as notícias mostram, né, as consequências. Aumento da violência, seja por agressão, seja por xingamentos. Naturalização de uma falsa autoridade advinda do status social, certo? Ocupado, acho que essa palavra apareceu errada aqui. Do status social, discriminações, sim, em relação à pessoa, em relação ao cargo que ela ocupa, exclusão social, benefício de alguns grupos, tudo isso mantém, olha só que cruel, e a gente vai aprofundar isso em aula, tá? A cultura do diploma, a ideia do, para você ser alguém, você precisa de um diploma. Já ouviu isso? Então, isso vem de uma cultura do diploma. Por quê? Porque o diploma seria uma forma de diferenciação. É o diploma que vai me colocar na posição mais alta da aristocracia. Aí, eu que tenho o diploma, que vou poder perguntar, você sabe com quem está falando? Certo? E justamente estamos fazendo esse tipo de aula para quando chegarmos neste nível, né, a gente conseguir quebrar isso. Sim, ter consciência para conseguir quebrar isso. E, claro, tudo isso leva à ampliação da corrupção, né? Justamente por causa da prática do jeitinho brasileiro. Porque estar acima da lei, não querer seguir a lei, obter vantagens de forma ilegal, tudo isso entra na corrupção. Então, não vai mudar, né? Enquanto a gente não mudar a sociedade, a coisa não muda, né? E não muda nem politicamente. Karnal fala, tem um vídeo dele, eu não lembro exatamente a frase, mas ele fala algo do tipo, não existe governo corrupto com população honesta, da mesma forma que não vai existir população honesta com governo corrupto. Essas coisas se ligam, uma é reflexo da outra. Então, enquanto a gente não conseguir quebrar essa mentalidade da obtenção de vantagens, né, dessa ideia de aristocracia, de eu ter vantagens porque tenho determinados graus, determinados amigos, determinadas coisas, a gente não vai alcançar jamais a democracia plena e igualitária para todos. Sim, que acho que é o que a maioria de nós gostaríamos que acontecesse. Este senhor, Frei Vicente de Salvador, foi um cronista brasileiro do século XVII e ele, ao analisar a vida na colônia, olha só, lá na colônia, atrás, século XVII, estamos no 21, hein? Ele apontou que os moradores não tinham zelo, não tinham cuidado pela coisa pública. Era uma sociedade baseada no individualismo, cada um por si, e o poder que serve para eu não me afundar nessa sociedade do cada um por si. Sim? Palavras aí trazidas do Karnal também. Certo? Então, olha, lá na colônia, é difícil, gente. Um hábito, uma mentalidade que vem de tanto tempo, é difícil de ser quebrada. É impossível? Não. O que a gente está fazendo aqui, para além de uma prova que vocês vão prestar, para além de um tema de vestibular, a gente está discutindo uma coisa que lá na frente vai ser muito útil na vida. Porque tendo esse tipo de consciência, tendo esse tipo de conhecimento, a gente consegue quebrar essa raiz, a gente consegue minar essa raiz que vem se arrastando há tanto tempo. Quanto mais gente com consciência disso, quanto mais gente querendo mudar isso, mais a gente vai ter chance de acabar com isso em um determinado momento. E só para eu terminar aqui, um poeminha, né, do Manuel Bandeira. Primeira estrofe, olha só. Vamos embora para Passágada. Todo mundo já ouviu esse comecinho desse poema, né? Vamos embora para Passágada. Lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Por que ele vai ter a vantagem de ter a mulher que ele quer? Por que ele vai poder escolher a cama dele? Olha só a carteirada. Olha quem ele é. Ele é amigo do rei. Ele é amigo de alguém que tem poder. Se ele é amigo de alguém que tem poder, ele tem poder também. O amigo dele
influencia por ele. Olha só, primeiro verso, esse poema é enorme. Sim, mas já temos aí um clássico, refletindo a ideia da obtenção de vantagens pelo status. Qual que é o status aqui? Ser amigo de alguém que tem poder. Se ele tem poder, eu também tenho. Eu sou superior, eu escolho o que eu quero. Eu tenho a mulher que eu quero na cama que escolherei. Certo? Espero que a aula tenha sido produtiva. A gente amplia essas discussões, tem mais algumas coisinhas para a gente ver aí, de repertórios, para a gente fechar mais algumas coisas. Se tiverem dúvidas, anotem. A gente fala tudo em sala de aula. Certinho? Muito obrigado. Nos vemos muito em breve, daqui a pouquinho. Tchau.